Durante a pandemia do novo coronavírus, o Congresso Nacional aprovou várias medidas relativas à educação. Uma das mais importantes e das mais aguardadas foi a aprovação do Fundeb. E a gente vai conversar aqui com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, para falar um pouquinho dessas propostas, especialmente sobre a aprovação do Fundeb, né, deputada? Uma proposta tão aguardada, uma votação tão aguardada por todos, né, que torna aí o Fundeb um fundo permanente. Uma grande vitória, né, deputada, a aprovação dessa proposta. Sem dúvida. E falar de educação sempre é algo muito importante nesse período da pandemia, onde o Brasil está em segundo lugar no ranking de perda de vidas. E é sempre bom salientar a necessidade dessa solidariedade com as famílias enlutadas. Mas a Câmara dos Deputados, em especial, e o Congresso Nacional foram muito produtivos durante o período da pandemia. Nós conseguimos garantir o adiamento do pagamento de débitos do FIES, nós conseguimos alterar a carga horária imposta para o ano letivo, né, no sentido de buscar ainda que, mesmo que seja transversal com o ano que vem, o ano de 2020, os alunos possam ter o ano letivo aproveitado de 2020, e nós conseguimos aprovar finalmente a PEC 15 de 2015, que transformou o Fundeb, o Fundo do Desenvolvimento da Educação e Valorização do Magistério, em uma política de Estado. Até então, ela era uma lei com data prevista para terminar, inclusive agora, em dezembro de 2020, e foi uma luta muito grande chegarmos a esse texto final, e um texto muito importante para a educação brasileira, que faz dessa cesta de impostos garantir, de fato, o financiamento de boa parte da educação básica, que vai da creche ao ensino médio, e com um crescimento gradual da participação da União em relação às suas remessas para os municípios mais pobres. Então, foi uma grande vitória e brevemente será sancionado, e nós esperamos que essa lei ela não seja neutralizada com cortes de recursos, né, no Ministério da Educação para as despesas não discricionárias. Por isso mesmo, a nossa luta é para efetivar o Fundeb e garantir recursos constitucionais e orçamentários para a educação. Deputada, a gente sabe que já há previsão aí de cortes orçamentários para o ano que vem na área da educação, no Ministério da Educação. Daqui a pouquinho a gente vai falar desses cortes, mas antes vamos falar dessas outras propostas também que a Câmara aprovou, né? O Congresso, na verdade, aprovou aí durante a pandemia, que é a suspensão do pagamento do FIES também, né? Na avaliação da senhora, a importância da aprovação dessa medida num momento tão crítico, né, como esse que a gente vive, em que há o aumento do desemprego, quer dizer, menos renda aí na mão aí de muitos brasileiros, e a suspensão do pagamento aí do financiamento estudantil, né? Sem dúvida. Lembrando que foi por 2 meses, né, deputada, por 60 dias, né? 60 dias, a proposta que nós queríamos era de 1 ano, né? Porque sabemos que o efeito dessa pandemia, ele é prolongado na economia, é prolongado na vida educacional e na vida das pessoas. Afinal, estamos aqui todos trabalhando remotamente, porque ainda não há vacina e não há remédios de comprovação científica para combater o coronavírus. E, obviamente, os alunos que têm que pagar e sem trabalho para pagar, evidentemente, estariam extremamente prejudicados. A tendência é que voltemos a discutir esse assunto. Com a extensão do período, já são 5 meses, nós teremos que voltar a discutir, mas foi uma grande vitória, não é? Um momento muito importante, porque atenuou toda a crise das famílias e dos jovens profissionais. Né? E nós entendemos que o financiamento ele precisa ser mantido, fortalecido, na medida em que os alunos do setor privado que não têm condições de pagar precisam ter a oportunidade de cursar, né, a universidade. Então, vamos continuar perseverando, mas foi uma grande decisão do Congresso Nacional que, evidentemente, se estendeu por esse período e que precisará ser rediscutida. É isso que eu ia perguntar para a senhora. A senhora acredita que há a possibilidade aí, então, de se estender aí esse prazo de suspensão do pagamento do financiamento estudantil? Na medida em que ainda não temos a normalidade
no Brasil, inclusive do mundo educacional. Acredito que essa extensão ela se fará necessária, mas obviamente vamos seguir os critérios, observar a realidade, conversar tanto com as escolas que fazem o credenciamento, como o órgão financiador, que é a Caixa Econômica, o governo federal, e, sem dúvida, conversar também com a União Nacional dos Estudantes acerca da dimensão da crise no alunado. Agora, deputada, falando aí normalidade na área da educação, uma outra mudança também que mexe aí com a vida dos alunos, né? Milhares de alunos aí, milhões de alunos em todo o Brasil, é a questão da não obrigatoriedade do cumprimento dos dias letivos, né? O Congresso também aprovou, a Câmara começou essa discussão, o Congresso aprovou esse projeto também, para que não haja a obrigatoriedade de cumprir aqueles dias, aquela quantidade mínima, né, de dias letivos. Na opinião da senhora, também queria a sua avaliação a respeito da aprovação dessa proposta. Quer dizer, deixa os alunos aí, de certa forma, mais tranquilos? Os alunos e o sistema educacional. Porque o que está se buscando? Se buscando formas alternativas, complementares, sabendo que nada substitui a relação professor-aluno. Esse binômio ensino-aprendizagem é algo muito importante, esse contato. Mas há exemplos importantes com compra de chips para distribuição para os celulares dos alunos, que, em geral, tem celular no ensino médio, mas é um celular pré-pago, né? Um plano pré-pago que não sustenta uma plataforma como essa. Há também a possibilidade de aulas pelo rádio, em áreas em que a internet não é acessada. Há as TVs educativas, que são conveniadas, inclusive, com a nossa TV Câmara. Nós achamos que essas são alternativas, estão sendo estudadas pelo Conselho Nacional de Educação, a nossa Comissão de Educação, que não foi instalada, mas continua trabalhando aí na Câmara dos Deputados. Então, nós temos trabalhado essas ideias e a carga horária ela se transformou em algo formal nesse período. Então, foi muito importante, eu digo inteligente, nós termos feito essa flexão, né? E isso dá essa liberdade de ação de acordo com as condições de cada estado e de cada município fazer a adequação da sua carga horária e da sua forma de funcionamento educacional. Deputada, a gente começou aqui essa edição do Palavra Aberta, só reforçando aqui que a gente está conversando com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, falando um pouco sobre as propostas na área da educação, essas propostas aprovadas durante esses últimos meses, aí, já 6 meses aí de pandemia do novo coronavírus, e o Congresso trabalhando intensamente e aprovando tantas medidas aí, né, que interferem diretamente no dia a dia da população, né, deputada? A gente começou falando da aprovação do FIES, aliás, do Fundeb, né, esse fundo que financia a educação básica, e a senhora falou também da questão dos cortes no orçamento no Ministério da Educação para o ano que vem, a previsão de cortes, né? Deputada, a previsão é de mais de 4 bilhões de reais, é isso? Exatamente, foi divulgado pelo novo ministro da Educação. Nós sabemos que o MEC viveu intempéries gigantescas, né? Então nós estamos no 4º ministro. O primeiro, né, foi uma circunstância meio atípica, não houve uma movimentação do sistema. O segundo teve 14 meses de gestão tumultuada, o ex-ministro Weintraub, que, por sinal, saiu do Brasil de uma maneira intempestiva, inexplicável, e gerou toda uma balbúrdia na educação brasileira. E o terceiro, uma circunstância difícil, curricular, de currículo contestado, não chegou nem a assumir, agora estamos no 4º ministro. E a primeira medida foi anunciar um corte de 4,2 bilhões no orçamento do MEC, dos quais 1,43 bilhão atinge de cheio as despesas não discricionárias, água, luz, telefone, a contratação de terceirizados, obras, equipamentos, pesquisas e assistência estudantil nas universidades e institutos federais. E 2,75 bilhões atinge a educação básica, que nós acabamos de perenizar o Fundeb e fazer crescer a contribuição da União até 2026. É algo muito complicado, porque 60% das despesas da educação básica o Fundeb garante, esse fundo, mas o resto são despesas orçamentárias. O FNDE precisa de dinheiro para construir creches, comprar ônibus escolares, fazer obras, né? E isso tudo tem um grau de relação com estados e municípios.
Então, nós queremos apelar à Comissão de Orçamento, à setorial de educação do orçamento, vamos trabalhar intensamente para que esses cortes, se tiverem que ocorrer cortes em função da pandemia, mas que eles não sejam na educação, porque, de fato, foi uma área muito afetada pela pandemia, muito precarizada, inclusive para que ela se adapte à nova etiqueta respiratória e higiênica, nós precisaríamos desses recursos. Como é que vamos fazer para limpeza, higienização, como está se fazendo no transporte coletivo? As escolas têm que fazer todo dia, higienização de tudo, bebedouros, como serão os bebedouros? Possivelmente os alunos terão que ter copos individuais, né? A ventilação. Há escolas no interior do Brasil que não têm janelas, têm basculhantes por causa do vandalismo. Então nós vamos ter que abrir janelas nas escolas, porque é necessário a ventilação e a iluminação natural, a ventilação em especial. Então a adaptação, ela dependerá de recursos para que a atuação presencial possa, no momento em que as autoridades sanitárias definirem, voltar. Então, esse corte, ele atrasa a adaptação à presencialidade. Tá certo, deputada. A gente vai chegando ao fim aqui do nosso bate-papo, da nossa conversa aqui no Palavra Aberta. A gente gostaria de agradecer a sua participação, as suas informações aqui no Palavra Aberta. Eu que agradeço e vamos festejar a vitória do Fundeb e defender os recursos para a educação brasileira. Nós conversamos com a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, falando um pouquinho aí, traçando um panorama sobre as medidas aprovadas pelo Congresso Nacional nesse período de pandemia do novo coronavírus na área da educação. A gente fica por aqui e até a próxima.